Perfeito. Nós vamos hoje trabalhar nessa primeira parte da nossa disciplina. Vamos trabalhar algo que é de fundamental importância na vida do acadêmico, né? E também na vida de qualquer pesquisador, que se trata da revisão de literatura ou da fundamentação do marco teórico, né? Ou da construção da argumentação analítica, mas que nós chamamos de revisão de literatura, né? Ou a pesquisa feita com bases bibliográficas, né? É, por que eu digo que é bastante importante? Porque qualquer que seja a sua pesquisa, uma pesquisa quantitativa em laboratório, experimental, uma pesquisa de campo, empírica, né, como geralmente os pesquisadores gostam de dizer, ou uma pesquisa bibliográfica, né, estritamente literária, fundamentada em artigos, qualquer que seja a sua pesquisa, né, experimental, ou uma pesquisa bibliográfica, ou a mista a combinação de ambas, você precisa atentar para os procedimentos mais adequados, mais corretos, né, mais produtivos, assertivos, de você fazer uma boa revisão de literatura, um bom marco teórico, uma boa pesquisa bibliográfica, né? Nós vivemos na geração, né, do Open Science, ou seja, da ciência livre, aberta, né, disponível para todas as pessoas. Você tem aí a ciência nos repositórios, nos artigos, numa série de possibilidades, e muitas das vezes o grande problema é como redigir um bom trabalho de pesquisa, né? Como fazer uma boa pesquisa bibliográfica, porque quando a gente vai para a análise dos dados, basicamente os dados nos dizem o que a gente tem que fazer. A gente descreve dados, a gente descreve resultados, a gente descreve aquilo que o experimento e as análises apareceram fenomenologicamente para nós. Agora, quando você tem que escrever, por mais simples que possa parecer, é um pouco mais complexo, né, do que fazer colagem, do que pegar trechos de determinada obra, livro ou artigo e colocar. Então, a revisão de literatura, ela demonstra a sua capacidade de pesquisa e demonstra, de certo modo, a maneira com a qual você organiza os conceitos, organiza suas ideias, organiza a estrutura, né, em tópicos, né, ou em divisões, ou em capítulos, o que quer que seja, do seu trabalho. E em se tratando de que tempo é um grande capital e todas as pessoas dispõem de pouco tempo, né? Ninguém aqui leva uma vida monástica, né? Ninguém aqui tem o resto da vida para ficar nas bibliotecas, para ficar na frente dos computadores. A gente tem que produzir textos cada vez mais rápido, a gente tem que pesquisar cada vez mais rápido. Então, a revisão de literatura, embora pareça muito básica, muito simples e geralmente é, o... sim, eu continuo ainda sem entrar no PowerPoint, né? Estou fazendo a introdução da aula. Então, embora seja algo muito básico fazer um texto acadêmico, existem algumas regras, existem algumas dicas, alguns procedimentos que vão te ajudar a aperfeiçoar o seu trabalho e vão também te ajudar a escrever melhor, a organizar suas ideias, a produzir uma boa revisão de literatura, a fazer um trabalho bem feito e, obviamente, a ter uma revisão mais atual, uma discussão o mais pertinente possível, até porque na maior parte dos trabalhos, dos temas que vamos pesquisar, há muita coisa que você vai encontrar. E aí você não pode perder tempo, né, com publicações frágeis, desatualizadas, que não conversem com o seu tema de pesquisa, do mesmo modo que se você acessar os melhores artigos,
utilizar as melhores técnicas para redigir seu texto, organizar o seu trabalho, você terá, no menor espaço de tempo, um texto bom, um texto atual, um texto, né, que se você for fazer, além de uma pesquisa bibliográfica, um texto que seja uma excelente fundamentação teórica para você fundamentar seus resultados, discutir as suas análises e ter uma boa pesquisa. Então, nós vamos, então, adentrar os preceitos, né, como fazer uma boa revisão de literatura. Então, pessoal, vamos, então, trabalhar a partir de um livro, né, que é muito importante, né, dentro da nossa disciplina, que é o livro dos autores Sampieri, Calado e Maria del Pilar Lúcio, Metodologia de Pesquisa. Essa obra versa, né, a maior parte dela, nós vamos usar alguns capítulos, ela versa sobre a metodologia de pesquisa fundamentada numa pesquisa quantitativa, que tem sido muito utilizada nos dias atuais, né, através das técnicas de psicometria, da abordagem em ciências humanas quantitativa, que é justamente as pesquisas que demandam um rigor estatístico e matemático. Mas para os princípios da pesquisa de maneira geral, seja ela qualitativa, né, ou quantitativa, abstrata ou numérica nos seus procedimentos, este livro tem uma boa abordagem e principalmente vai nos ajudar bastante. Então nós vamos hoje trabalhar a revisão de literatura, ou como alguns teóricos preferem dizer, alguns autores, a construção do marco teórico, né? Qual a diferença? Vamos colocar aqui, revisão de literatura, marco teórico, estado da arte, ou revisão bibliográfica. Nenhuma. É tudo a mesma coisa, né? Comumente chamado revisão de literatura, é mais aceito, é mais praticado. Geralmente se pergunta, a sua pesquisa é uma revisão de literatura ou ela envolve um experimento, seja de campo ou de laboratório? Então, basicamente, todos chamam de revisão de literatura, né? O que nós pretendemos com essa nossa aula, né? Conhecer aí os aspectos, né, que vão nortear essa revisão de literatura aplicada, seja a pesquisa quanti ou qualitativa, ampliar as habilidades de busca, né? Aqui discutir alguns critérios que vão economizar tempo e desviar você daquilo que não vai te ajudar. E também auxiliar, né, com base nisso, a que você construa seu marco teórico ou de referência que vai te servir de base, seja para o seu trabalho acadêmico, seja para uma pesquisa mais sólida que você pretende fazer. E compreender, né, obviamente, a importância que a revisão literária, a revisão bibliográfica, compreender o papel, porque muitas das vezes pesquisadores das áreas das exatas, né, das ciências da natureza, aqueles pesquisadores de laboratório, de experimento, de bancada, eles acabam, né, até pela própria natureza da pesquisa, gastando muito mais tempo com a pesquisa, o experimento propriamente dito, né? Os questionários, os experimentos, as análises estatísticas, e quando chega a literatura, vai lá rapidinho, pega aqui e ali, não dão tanta importância. Nós vamos verificar que é preciso dar uma certa importância, e nós vamos discutir aqui o porquê dessa importância. Então, basicamente, aqui nós temos vamos chamar de organograma, aqui, né? Não é nada complexo, mas aqui a gente tem o passo a passo, né? As etapas da perspectiva teórica de como que se produz uma revisão de literatura, né? Então, vamos partir da ideia, né, de que você precisa construir uma boa teoria para fundamentar a sua pesquisa, né? Ou seja, você tem que
criar uma fundamentação teórica que seja importante para fundamentar seus resultados, sustentar, né, os seus achados e, principalmente, te auxiliar nas suas inferências, nas conclusões do seu trabalho. Então, uma boa revisão de literatura, ela é justamente isso. É você criar um critério, né, de buscar os melhores artigos, as melhores produções, num determinado espaço de tempo que você vai determinar, ou muitas das vezes o seu professor, o seu orientador vai determinar por quanto tempo, né, até quanto tempo você vai buscar trabalhos que estejam mais atuais, isso vai variar de professor para professor, de orientador para orientador, principalmente com relação ao tema, né? Então, se vai ser 5, se vai ser 10 anos, se vão ser 10, vai depender. Então, para a construção do marco teórico, o primeiro detalhe é que depende do grau de desenvolvimento do conhecimento. Então, vai depender sobre o que você está trabalhando e o que você precisa conhecer, né? Então, o que você tem à disposição? Se você está trabalhando com uma pesquisa que está versando sobre um determinado tópico, né, sobre a pandemia, sobre a depressão, sobre o estresse, sobre um fenômeno novo, sobre um comportamento da sexualidade, você vai ter que ter contato com as teorias que já foram desenvolvidas, né, ou as diferentes teorias que foram desenvolvidas, as generalizações, né? Porque muitas das vezes você trabalha com algo que tem diversas conclusões. Então, quais são as generalizações? O que outros estudos encontraram? Vamos colocar assim, né? Muitas das vezes a revisão de literatura ela vai versar sobre outros estudos, estudos anteriores que foram feitos e trabalhar a partir das generalizações desses estudos. Então, pode-se também buscar as descobertas parciais, né? Porque não há, talvez, até o presente momento, um nível de conhecimento totalmente conclusivo, então você vai sobre o que parcialmente se sabe, e as orientações, né, não pesquisadas e ideias vagas. Você pode também buscar as lacunas dessas teorias, né? Então, digamos que ao fazer a sua construção do marco teórico, você descobre alguns estudos, algumas generalizações que já foram feitas, você tem contato com descobertas parciais, e essas descobertas parciais te levam a descobrir que há lacunas, há determinadas questões que ainda não foram suficientemente pesquisados, trabalhados e resolvidos, né? E isso, nesse caso, o marco teórico vai até apontar estudos que precisam ser feitos. Por outro lado, a organização, né, desse marco teórico, né? Aqui é uma questão de estrutura. Nós não vamos nos prender tanto assim, isso vai depender muito do modo como você vai trabalhar, mas você pode estruturá-la de modo vertebral, né, através de índices, ou você pode justamente fazer um mapeamento de temas e de autores, né? Geralmente, a decisão pela estrutura da revisão, ela acaba surgindo a partir das leituras, né? Você não consegue definir bem qual estrutura que você vai utilizar. O importante é buscar o caminho correto, acessar os melhores textos, definir os intervalos de tempo, do tempo dessa pesquisa, e aí você descobre como você vai estruturar em tópicos, né, ou em índice, os resultados dessa revisão. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é criar critérios seletivos, né? Pense sempre que você não pode perder tempo, né? Imagine que você precisa construir um bom marco teórico, fazer uma boa pesquisa literária, e você não pode perder tempo nem lendo e nem escrevendo, tendo como base
um artigo desatualizado, um artigo que não atenda justamente os critérios que você precisa contornar, né, o seu tema, o recorte, ou um artigo frágil do ponto de vista da qualidade daqueles resultados. Então, tenha em mente que você precisa investir tempo nesses critérios, nessa seleção, para que você tenha uma boa revisão de literatura e, obviamente, não perca tempo, porque tempo em pesquisa é algo precioso, como em outras partes da nossa vida. Então, quais são os critérios que a gente vai usar para selecionar as nossas fontes, né? Aqui tem uma divisão de fontes primárias, secundárias, terciárias, né? Mas aí é a questão de você conversar com seu orientador e descobrir, né? Aqui no Brasil a gente costuma chamar de autores seminais. Então, são aqueles autores chave, né? São aqueles autores que são, assim, os pioneiros naqueles assuntos. Então, só para dar um exemplo muito básico, muito simples, né? Se você quer estudar psicanálise, quais seriam os autores seminais, né? Obviamente, você parte de Freud, né? Obviamente, você parte daquele autor clássico. Nem sempre, né? Dado o nível de pesquisa ou de trabalho a respeito daquele autor, você vai ter que trabalhar só com os autores seminais, os autores clássicos, né? Mas você tem os autores primários, que são os autores que a sua obra precisa pelo menos fazer referência, né? E tem as fontes secundárias. Então, quais são os melhores intérpretes de Freud? Quais são os melhores teóricos que estudaram e melhor traduzem o pensamento de Freud? Então, você chega às fontes secundárias, você chega aos autores que também precisam ser lidos porque eles interpretaram aquela teoria. E depois você tem os autores que são dependentes desses que são os intérpretes, mas que conseguem produzir pesquisa, aplicar os resultados daquele trabalho. Então, é como se fosse uma escala. Quem é o autor seminal, né? Quem é o autor chave de um determinado conceito, de um determinado trabalho? Então, é bom discutir com o seu orientador quais seriam os autores que não podem ficar de fora, né? Até porque, para você não ter aquele dissabor, né? Aquela experiência que muitas das vezes alguns acadêmicos têm na hora da banca ou na hora da correção do trabalho. O seu trabalho não cita Freud, não cita Jung, né? Como que um trabalho de psicanálise não consegue citar o autor seminal? Ou então, o seu trabalho não cita Roberto da Mata, se é um trabalho de antropologia. Então, assim, é meio que uma obrigação, né? Pelo menos citar, né? Você não vai trabalhar só naquele autor. Então, essa organização, ela te leva, né? Do ponto de vista da organização para você ter as melhores fontes. E também, né, o critério da seleção vai com relação às fases, né? Que aí vai muito, né, da sua organização. Mas essas fases são revisar, né, detectar, consultar, extrair e recompilar, integrar, né? Aqui vocês vão perceber que essa obra, né, ela tem muito dessa tradição norte-americana de pesquisa, mas não se preocupe. O importante é você criar o seu próprio método, né, de revisão de literatura, partindo da ideia de que você não pode prescindir de uma organização, não pode prescindir dos critérios adequados de seleção, de tempo, ter em mente os seus principais autores, e aí você vai efetuar, né, as leituras, os estudos, vai retirar os principais conceitos, vai selecionar as principais ideias, né? Vai organizar a melhor estrutura, em termos de tópico, né? Aí aquela coisa,
quais tópicos vão entrar no meu trabalho, quais tópicos não vão entrar. Ou, do ponto de vista de um recorte histórico, né? Vou me destacar muito na história. Aqui é um detalhe muito curioso, né? Preste muita atenção, principalmente naquilo que você almeja fazer. Então, se você pretende fazer um artigo de 15 páginas ou um TCC de 20, 30, é preciso ter muito cuidado, né? Na hora de organizar o processo de redação, de seleção das fontes, mas também de estrutura, né? Muitas das vezes, alguns alunos partem do critério histórico, né? Começam pelo critério histórico, e quando percebe, quando se dão conta, já estão em 15, 20, 30 páginas, ou seja, já esgotou o limite que era para produzir em termos de tamanho, né, de redação, e ainda continua no histórico, né? Isso é um detalhe que, se você não tiver cautela, você perde tempo, e se complica muito fortemente. Então, no caso do desenvolvimento, né? Aí nós já entramos, né? Já fizemos o nosso recorte, já definimos os nossos critérios de seleção, já desenvolvemos o prazo, né? Vamos trabalhar em consonância com o nosso orientador, vamos trabalhar com artigos de 5 anos, ou no máximo 10, né? Dependendo do tema, né? E então vamos selecionar, né, as melhores teorias, os conceitos, né? Vamos verificar quais são os melhores estudos e vamos extrair o que é mais adequado para o nosso trabalho, né? Então, quais seriam, né, essas funções? Vamos pensar aqui, né? Aí, voltando novamente à importância da perspectiva teórica ou da revisão de literatura, quando ela é bem feita, né? Então, um bom marco teórico, uma boa revisão de literatura, ela nos permite prevenir erros, né? Ela faz com que a gente evite problemas na interpretação dos nossos resultados, né? Também vai nos orientar sobre como o nosso estudo vai ser realizado, porque se você vai fazer uma pesquisa de campo ou um estudo experimental, a condução desse estudo, né, vai ser iluminada a partir da sua revisão de literatura, do seu marco teórico, principalmente quando você vai entrar em contato com os estudos mais recentes dentro daquele campo. Então, aqueles estudos vão te iluminar sobre como evitar erros, como fazer determinadas abordagens, como alinhar o que você pretende fazer, né? A perspectiva teórica, a revisão de literatura também vai ampliar o horizonte do seu estudo, né? Ou seja, vai te colocar em contato com o que há de mais recente está sendo feito no mundo dentro daquele aspecto, e isso amplia em muitas suas possibilidades. Vai, obviamente, te ajudar a justificar, né, a realização do estudo, a necessidade. Então, a boa revisão de literatura aponta também sobre a importância daquela pesquisa, né? Vai te também ajudar no processo de formular hipóteses ou afirmações. Então, como nós já temos falado em outros momentos, quando você está na fase de redigir o problema, formular o problema, construir as hipóteses, e no caso de vocês, fazer questionários, né? Delimitar ali as entrevistas, o questionário, isso tudo só é possível se você construiu, se você fez uma razoável revisão de literatura. Sem essa revisão, né, você não tem como construir essas fases de maneira segura, né? Uma boa revisão também abre, né, espaço para as linhas e áreas de pesquisa. Então, novamente aí te mostra, né, quais são as lacunas, né, quais são as generalizações que ainda não estão totalmente fechadas, respondidas, e te dá uma estrutura de referência, por último, para interpretar os resultados do seu estudo, né? Então, vamos pensar aqui
nós não delimitamos, né, dentro dos nossos 3 questionários, a necessidade de uma revisão de literatura. Mas pode ser extremamente importante, principalmente a partir do 2º e 3º questionário, que tenhamos pelo menos o apoio de um artigo científico para nos ajudar a compreender os resultados, né? Ou seja, fazer pesquisa é justamente isso, você combina teoria e prática, você une, né, os achados do marco teórico para te ajudar justamente a interpretar, analisar ou traçar as suas conclusões a partir do seu estudo experimental, né? Então, quais são as etapas, né? A revisão analítica, né, e a própria construção do marco teórico. Mas nós já comentamos isso, que é basicamente desenvolver os critérios de seleção, né? Eu vou partir de quais autores, eu vou usar quais os critérios de tempo, né? Assim, o que vai entrar, o que não vai entrar, e também os critérios de qualidade, né? Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, o que a gente pretende na revisão de literatura, né? Então, nós queremos entrar em contato com as teorias, né? Nós queremos conhecer quais são as variáveis e definições que tem dentro do campo que eu preciso estudar, ou seja, quais são os conceitos, né, que implicam em mudança, né? Então, novamente, relembrando o que é uma variável, né? É aquilo que traz uma relação de causalidade, né, dentro do meu trabalho. Então, se eu pretendo estudar o impacto do sofrimento mental, né, nos trabalhadores que estão na linha de frente da Covid, então, quais serão as variáveis, né? Trabalhadores que estão na linha de frente, né? São esses tipos de trabalhadores que trabalham e que estão experimentando sofrimento mental. Então, o sofrimento mental é uma variável, né? Do mesmo modo, se eu quero estudar estresse em pessoas idosas, né? Quais serão as 2 variáveis, né? População idosa é uma variável, a outra variável é o estresse, né? Só para a gente não perder de vista aí esses conceitos. Precisamos, né, na revisão de literatura, afirmações ou hipóteses, né? Quais são os achados que existem nos estudos, quais são as hipóteses que eu posso ali partir delas, e justamente eu parto de dados, né? Quais são os dados que eu encontrei na revisão de literatura, quais são os achados, né? E parto também de casos, né? Então, você pode fazer uma revisão de literatura conceitualmente, pelos conceitos. Então, se eu quero fazer uma revisão de literatura sobre psicanálise, né? Sobre uma filosofia, né? Então, eu vou trabalhar com conceitos, com a argumentação teórica, eu vou procurar pesquisadores, o que eles pensam, acham, o que eles concluem sobre aquilo. Se eu for trabalhar sobre estudos de casos empíricos, eu vou em estudos que já ocorreram e vou encontrar os dados, né? Então, se eu quero trabalhar sobre a depressão em idosos, e foi feito um estudo experimental com 60 idosos, eu vou ter contato com os achados, né, desses casos. Quais foram os dados, né? Qual foi o percentual de incidência de depressão? Qual foi o percentual de ocorrência em determinada faixa etária, em determinada experiência? Vou ter contato com as abordagens. Quais são as abordagens utilizadas, né? Quais são as metodologias? Vou ter contato com instrumentos, né? E vocês estão trabalhando com instrumentos, que é o questionário, né? Que é a escala. Então, vou ter contato com escala, com formulário, vou ter contato com utilização da etnografia, vou ter contato com pesquisa empírica de campo. Qual é o instrumento, né? Nós vamos ter uma aula totalmente voltada para isso. E vamos também
ter contato com os métodos, que são as diferentes perspectivas que podem ser utilizadas para trabalhar uma pesquisa, bem como os exemplos, né? Bom, agora nós entramos, né? Se a gente já discutiu os critérios de seleção para a nossa revisão de literatura, então nós vamos passar, né? Justamente para o aspecto agora das nossas fontes. Então, nós podemos nos basear em livros, né? Aí, no caso, alguns deles estão digitalizados, né? Ou podemos ir às bibliotecas, né? Geralmente, pesquisa que é feita com autores seminais, a gente acha muito material, livros. Nós podemos utilizar os artigos de revistas acadêmicas, né, científicas, né, os journals, que é basicamente hoje o que mais se utiliza, né, dentro desse aspecto, né. Então, 90% hoje de quase todos os trabalhos utilizam artigos, que é o material basicamente mais encontrado para fazer o nosso trabalho. Vamos também sustentar em alguns momentos nosso trabalho a partir de artigos, né, e matérias de jornais. Aqui a gente precisa ter um certo critério, né? Vamos pensar no caso aqui do ponto de vista da importância. Livros, artigos científicos, artigos de jornais ou revistas, né? E você pode incluir nisso aí material de internet, né? Como, por exemplo, de vez em quando alguns alunos partem, né, de blogs, né, material de internet. Então vamos pensar aqui em termos de importância. E aí depois a gente continua, né? Do ponto de vista de importância, livros, né? E teses e dissertações têm quase, vamos falar assim, a mesma força, né? Até porque o tamanho médio de um livro é, no mínimo, 200 páginas. Geralmente, uma tese e dissertação tem o mesmo tamanho, né? Então, vamos pegar aqui por critério de importância. Do ponto de vista científico, né, livros e artigos científicos são os mais importantes desta lista aqui de fontes para usar no seu trabalho. Está proibido com isso, né, ou desmerece utilizar artigo de jornal, trabalho apresentado em congresso, entrevista com especialista? Não necessariamente. Mas é preciso atentar ao seguinte: quando você tem um livro, você tem uma publicação referendada pela comunidade. No caso do artigo científico, você tem, basicamente, um formato que, diferentemente do livro, ele, além de ser escrito pelos pesquisadores, ele é revisado pelos pesquisadores. Então, os artigos científicos, eles são aprovados nas revistas depois do processo de revisão pelos pares, ou seja, os próprios pesquisadores revisam o trabalho dos pesquisadores. Então, do ponto de vista da chancela, um artigo acadêmico, científico, um artigo de uma revista científica, e principalmente de uma revista de ponta de qualidade, é até talvez, por causa da revisão, até mais importante, né, do que um livro, né, dadas as devidas proporções. Por que isso? Porque ele passou por um processo de revisão daquela revista que inclui, geralmente, um ou, na maioria das boas revistas, dois autores que revisaram o trabalho. Então, se houver contestação, o artigo é contestado e ele não é publicado enquanto isso. Já um livro, geralmente, é uma editora que vai fazer esse processo, mas muitas das vezes voltado para o ambiente do consumo e do lucro, muitas das vezes o livro não tem esse rigor,
né? Então, você tem editoras aí que vão publicar livro dos autores apenas com o efeito da venda. Mas, o que não significa que se um livro vier de um autor conceituado de uma boa editora, ele não tem o seu lugar. Agora, artigos de jornais, muitas das vezes não têm a fundamentação, a discussão teórica, os critérios que passam pelos artigos científicos e pelos livros. Então, você não está proibido, mas você deve usar com parcimônia, justificando, né? Ou seja, o que aquela matéria realmente tem a ver justamente para ali aquele trabalho, né? Como que ele se encaixa. Então, pense sempre que o artigo de jornal, ele é mais informativo, né? Ele é mais, em alguns casos, até opinativo. Então, você não está proibido de utilizar artigos de jornais, desde que eles não ultrapassem, vamos colocar aí, né, idealmente, 5% das referências do seu trabalho, né? Se passar disso, seu trabalho está ficando carente, frágil, né? E você não está selecionando bem as fontes para o seu trabalho. Exposição e trabalhos apresentados em congressos, seminários, etc. Aqui, a forma de apresentação desses trabalhos, ele é muito semelhante ao artigo. 15 páginas, 20 páginas no máximo, mas não tem o mesmo rigor, né, que a revista acadêmica do seu processo de revisão pelos pares. Então, podemos utilizar também, mas vamos seguir o mesmo critério dos artigos de jornais. Quando muito necessário, tendo cautela, né, procurando não justificar as suas fontes na maioria em congressos, né? As entrevistas, geralmente, é o material que está nos jornais, né, ou às vezes em algumas revistas, pode ser utilizado, né? Poucos que se usa, né? Muitas das vezes o especialista está dando uma entrevista e aquilo pode ser utilizado para sustentar conceitualmente. E como nós falamos, as teses e dissertações se encaixam na importância do livro. Aqui, o que talvez a gente tenha que ter mais cuidado, né? É com blogs e sites de internet, né? Até porque qualquer pessoa pode criar um site, colocar conteúdo, e aquilo, muitas das vezes, por ser um texto voltado para a leitura do grande público na internet, ele não vai ter critérios muito científicos. Então, talvez o que a gente mais tenha que evitar em trabalhos acadêmicos é utilizar sites, né? Mesmo que esses sites sejam de pessoas muito conhecidas, né? Então, eu vou dar um exemplo na área da saúde, né? Geralmente, alunos costumam, né, colocar em seus trabalhos textos, materiais, por exemplo, de pessoas como o médico Drauzio Varella. A gente sabe que é uma pessoa séria, comprometida, a gente sabe que é alguém que escreve tendo por base alguns critérios, mas aquela informação, primeiro, ela é uma informação utilizada para o grande público, está tremendamente traduzida, muitas das vezes não tem o grau de discussão que um artigo ou um livro ou um trabalho em congresso vai fazer, e muitas das vezes o próprio texto não tem uma construção normativa própria da ciência, ou seja, aquelas regras da BNT. É um texto para site, é um texto para ser lido rápido pelas pessoas. Tá? Então, é como se fosse bula de medicamento, né? Embora muitas bulas tragam informações científicas, aquilo não está redigido dentro de um padrão acadêmico. Então, recomenda-se evitar esse tipo de material para o seu trabalho, né? Bom, ainda nós poderíamos, né, incluir aí nessas fontes, né, materiais impressos de relatórios de pesquisa. Não é muito usual, né?
Relatório de pesquisa é uma prática de alguns pesquisadores, né, que geralmente fazem alguns relatórios, mas vai depender aí do tipo de relatório, né? Geralmente, quando se é utilizado, geralmente são de grandes instituições e de instituições de reconhecida pertinência no campo da ciência. Então, vamos dar exemplo. Um relatório sobre aquecimento global feito pela ONU. É um material que você pode utilizar, porque geralmente é um relatório produzido por cientistas, né? Segue critérios e você pode utilizar. Relatório do Ministério da Saúde a respeito de programas e campanhas de vacinação. Sim, você pode utilizar, tomando cuidado com quem está no governo e no Ministério da Saúde, né? Mas, basicamente, até o presente momento, esses órgãos publicam materiais muito sérios, né? Hoje a gente tem dificuldades aí ideológicas em algum campo, mas você pode, sim, pesquisar esses relatórios, né? Quando tem essa pertinência, essa sustentação. Material audiovisual é como os manuais de redação científica falam, né, de você utilizar fita cassete, CD, CD-ROM, né? É possível, né, mas está cada vez mais em desuso. Mas você pode citar, se é importante para a sua pesquisa. Então, por exemplo, na área da comunicação, a minha área majoritária, é muito comum a gente citar trechos de filme, de telenovela, de trabalho da dramaturgia. Então, sim, a gente cita, inclusive, cinema, TV e até música, né? Não é com aquela dependência, né? Mais uma vez, mas a gente cita. Relatórios governamentais de empresas ou de organizações, né? Eu acabei comparando ali com os materiais de relatório de pesquisa, né? Então, vamos chamar de relatórios institucionais. Vamos colocar nessa rubrica, né? E aí, aqui o nosso livro cita páginas da web com respaldo adequado e de caráter acadêmico científico, né? Aqui, na verdade, eu acho que eu vou acabar incluindo na mesma rubrica. Eu acho que tanto páginas da web com respaldo científico e materiais de relatório de pesquisa, seja impresso ou virtual, eu acho que os dois se encaixam em relatórios, sejam governamentais, vamos colocar aí a ONU, né? Vamos colocar o Ministério da Saúde, ou de empresas, né? Ou outras organizações, como Greenpeace. Pode ser um relatório, por exemplo, da Pfizer, né? A indústria farmacêutica que está desenvolvendo uma vacina. Então, eu acho que nessa rubrica entra todas as demais, né? Os relatórios de pesquisa, virtuais ou não, hoje está mais na moda virtual, e aquelas páginas de respaldo. Ou seja, só vai ter respaldo e caráter acadêmico-científico se for uma instituição séria, ligada à pesquisa ou ao governo, utilizando com seriedade dados científicos. Então, que seria uma página com respaldo científico? ONU, Ministério da Saúde, Greenpeace, Organização Internacional do Trabalho. Então, a gente pode colocar todos dentro dessa mesma rubrica, né? Não está citado aqui, o autor não se lembrou, mas em muitos casos, e não só no direito, você pode utilizar documentos legislativos, né? Então, por exemplo, se você está fazendo um trabalho sobre o direito, ou se você está fazendo uma discussão a respeito de como uma determinada lei aborda uma determinada questão do seu trabalho, você vai sim utilizar leis, decretos, né? Ordenamentos jurídicos, o que quer que seja, ou mesmo protocolos, né, no campo da saúde. Então, você pode utilizar tanto
Vamos falar aí como que o Código Penal tipifica o aborto legal, estou dando um exemplo, né? Tem lá as três possibilidades, então isso é uma lei, é um trecho do Código Penal dizendo onde que, e em quais circunstâncias, como que os profissionais da saúde devem fazer, ou pode também ser utilizado, né? Aí vamos colocar, num outro caso, pode-se fazer uma discussão justamente, por exemplo, um protocolo, né? Um protocolo médico de como fazer o aborto legal em caso de anencefalia. Então, aí agora eu estou citando um documento que é do Ministério da Saúde. Está lá o protocolo, o médico vai agir assim, dessa forma, dessa e daquela maneira. Então, é um protocolo, é um documento de uma organização, no caso aí, o Ministério da Saúde, ou a própria legislação, ou mesmo um protocolo, por exemplo, de um documento emanado pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Tudo isso são fontes que nós podemos utilizar, né? No caso dos buscadores, a gente não vai aqui nos delongar muito, né? Porque eu acho que é da nossa cultura, né? A geração de vocês já está aí há um bom tempo, né? Já acostumada com os sites de busca, seja o Google, Google Acadêmico, ou os próprios repositórios de pesquisa científica. Então, vocês vão ter aí uma série, né, de locais para buscar material. E aí, o importante é vocês procurarem, né, os elementos que vão te ajudar nessa busca. Então, se a gente colocou a ideia de que você não pode perder tempo, então selecione as palavras-chave, né, ou os marcadores, ou os termos da sua pesquisa, e procure, né, pela busca avançada, né? Justamente, no caso, se você vai pesquisar também em inglês, né? No caso, utilizando, né, o and, né, entre aspas, ou o or, né, que te permitem, né, você pode buscar um conceito e outro, um conceito ou o outro conceito, né? E você pode buscar um determinado conceito fugindo de outro conceito. Então, a busca avançada é um mecanismo que te ajuda bastante. Embora, e aí nós orientamos, em vez de você ir para o Google, né, ou mesmo o Google Acadêmico, você já ir direto para os repositórios de grande excelência, como, por exemplo, Redalic, Cielo, periódicos em psicologia. Por que nós falamos isso? Porque já é uma busca avançada, porque você só vai trabalhar em artigos de qualidade, em revistas que estão aí, vamos colocar assim, em critérios de excelência. Então, você não vai ter que ficar ali dentro do Google. Só que, em alguns casos, você está trabalhando com temas e pesquisa que são muito recentes, né? Ou foi te sugerido, né? Foi te pedido um recorte apenas de 5 anos. E aí você está tendo dificuldade para achar material. Ou então você só está achando em inglês ou em outra língua e você só quer trabalhar com português. Embora é desejável trabalhar com artigos em outras línguas. Então, se você tiver que vir para o Google Acadêmico, a busca avançada vai te auxiliar a fazer essa pesquisa dentro desse caso. Como nós já dissemos, as bases de dados, né, os repositórios, Cielo, Sage, né, Journals, né, Redalic, são os repositórios de boa qualidade. Aí o importante é descobrir, em algumas áreas de pesquisa, você já tem repositórios específicos, né? Como, por exemplo, periódicos em psicologia. É uma base de dados somente para pesquisas em psicologia. E, por último, bibliotecas físicas, né? Professor Oi. você poderia escrever para a gente esses sites que você citou?
Sim, eu posso. Eu mandei isso, acho que na primeira aula, mas eu posso colocá-los aqui agora. Vamos. Tá, Você me lembra daqui a obrigada. pouquinho? Você me lembra daqui a pouquinho, Lembro. quando nós já estamos encerrando aqui, aí eu coloco esses principais, né? Eu acho que tem também eu vou verificar se eu postei esse documento, né? Eu tenho um documento para fazer um tipo de trabalho em que eu coloco lá os links de todos eles. Então, voltando, né, aqui ao desenho, né? Lembre-se que nós já partimos da formulação do problema. Vamos depois construir a hipótese, né? Mas eu acho que a hipótese a gente só constrói quando lê um pouquinho. Vamos partir de um paradigma, né? Qual vai ser o desenho, e aí a questão da nossa estrutura. E depois nós chegamos à amostra, mas isso vai ser campo para um outro momento. Nessa fase aqui, a ideia é você pensar justamente no seguinte: se eu vou ter diferentes materiais, né, como que eu posso separar ainda, fazer uma classificação ainda melhor, né? Geralmente, o pessoal faz pesquisa dos últimos anos e acaba considerando tudo que pegou. Mas você pode, né, a partir de uma breve leitura do resumo do artigo, verificar alguns critérios aqui que vão aperfeiçoar ainda mais a sua seleção. Então, a questão da proximidade e semelhança, né, com a revisão que você está produzindo. Então, se você está produzindo uma revisão de literatura sobre a depressão pós-parto, né, não faz sentido você trabalhar com um artigo que está trabalhando depressão em mulheres que estão experimentando divórcio. Então, a proximidade aí já não é tão grande. Então, é importante você ler o resumo e aumentar ainda mais, né, essa pertinência com aquilo que você busca, né? A semelhança, né, com o método e a amostra vai ser interessante. Se você está trabalhando com uma amostra de adolescentes, então seria interessante você trabalhar com pesquisa que esteja trabalhando com essa mesma faixa etária. Tá? Não está impedido de você utilizar um estudo, um artigo que fez com adultos, mas é mais adequado você trabalhar com a pertinência. A questão do tempo da publicação, né, se 5, ou se o tema é muito recente, aí você tem que passar para um campo maior para você ter mais conteúdo, né? Isso é discutido com o orientador. Se envolve ou não pesquisa empírica, né? Coleta e análise de dados, ou é uma discussão eminentemente conceitual, argumentativa, e rigor e qualidade do estudo, né? Aí, com relação ao rigor, você vai, na medida que você for lendo, estudando e conhecendo os bons repositórios, você também vai distinguindo uma boa pesquisa de uma pesquisa razoável. Então, por exemplo, uma pesquisa que tenta conhecer efeitos, né, da ideação suicida em trabalhadores de uma determinada classe, se esse indivíduo conseguiu trabalhar com uma população, né, vamos colocar aí, acima de 50 pessoas, começa a demonstrar alguma qualidade, né, algum rigor. Se o pesquisador conseguiu trabalhar com 100, 200, melhor ainda. Agora, estudos que fazem trabalhos empíricos com 10, 12 pessoas, a gente vê aprovado no artigo, né? Eu já vi teses de doutorado que analisou 12 pessoas. É muito pouco, gente, para uma pessoa que ficou 4 anos fazendo uma pesquisa. Então, a impressão que tem é que não tem muita qualidade, né? A pessoa passou a pesquisa, fez a pesquisa, mas eu acho que não vai dar para
ter muito resultado com aquilo. Então, é preciso ter cuidado, né? É preciso ter critério, é preciso saber tomar cuidado com essas coisas, né, para a gente ter um bom resultado, né? Então, tendo esses cuidados, né, o que o seu trabalho de revisão de literatura e de marco teórico vai te trazer? O que ele vai te demonstrar? Ele vai te demonstrar, né, que existe, né, dentro daquele campo de conhecimento, uma teoria já razoavelmente desenvolvida. Você não parte do zero, né? Isso é muito bom. Ele vai te demonstrar também que existem várias teorias, abordagens e caminhos que podem ser aplicados ao seu problema de pesquisa. Tá? Então, assim, você pode escolher, né, como outras pessoas abordaram o seu trabalho, né? Você vai também descobrir as lacunas, né? Os fragmentos da teoria, né? O que precisa ser trabalhado, aquilo que tem respaldo, né? Você vai descobrir isso. Você vai perceber as descobertas interessantes, e aí, no caso da ciência, né? Parciais, porque quanto mais a gente sabe sobre ciência, mais a gente precisa compreender, e que existem, né? Orientações ainda não estudadas e ideias vagamente relacionadas com o problema, né? Então, tem coisa para ser pesquisada, né? Aí isso pode justamente redefinir o seu trabalho. Aí, com relação, como nós discutimos, né? Na estruturação, no desenho do seu trabalho, geralmente, né? O mais trabalhado é a divisão por tópicos, né? Ou por subtemas, né? Então, depois que você fez essa revisão de literatura, você tem mentalmente condições de organizar o seu esqueleto. Meio Frankenstein, né? Mais ou menos isso. Aonde que eu entro com a cabeça, aonde que vai o tronco, os pés, não pode ficar algo fora de lugar. Mas você tem uma visão de conjunto justamente para escolher quais são os tópicos, né? E isso que eu acho o legal da revisão de literatura. Em vez de você sair escrevendo e depois ficar cortando, acrescentando ou descobrir que se perdeu na floresta científica, né? E que já não tem muito tempo, o ideal é você organizar mentalmente depois dessa revisão, olha, esse subtema é legal, esse é interessante, esse aqui é perca de tempo, isso aqui eu estou enchendo linguiça e eu não quero encher linguiça, eu quero falar sobre esses tópicos. É isso que eu quero fazer. E aí você faz ali aquele recorte, né, direitinho, e aí, feito isso, é só ir trabalhando os subtemas, os tópicos que você delineou. Fica muito mais fácil, fica muito mais interessante, você não perde tempo, vai direto ao assunto, né? Aí, né, vai depender se você é muito cartesiano, né? Eu não gosto muito disso, não, né? Aí já tem gente que já define, né, as referências, quais serão as referências no 1, no 2, no 3 ou no 4. Cada um tem seu estilo de escrever. Eu, particularmente, não tenho basicamente isso não. Eu defino meus tópicos. E ao definir meus tópicos, eu já sei quais são os autores primordiais, vou seguindo, vou trabalhando, né? E vou construindo o meu texto. Então, a organização aí, né? O importante é fazer um bom texto, né? Você ter aí escolhido os melhores subtópicos, né? Quem gostar ainda mais daquela construção das referências numeradas, né? Daquela classificação, poderá fazê-lo, né? Também é uma outra possibilidade, né? Geralmente TCCs gostam muito disso, né? E como a gente falou no início, existe aquela organização vertebrada, né? Eu não sei, vamos só citar, né? Existem essas construções onde a pessoa vai
fazendo esses cruzamentos a partir do seu tema, dos seus subtemas, as referências vão sendo citadas, vão sendo pontuadas. Eu prefiro o modelo, né, que nós colocamos ali. Eu acho mais simples, mais didático, né? E se você quiser destrinchar um pouco mais, você faz isso. Esse vertebrado, não sei, né? É muito cartesiano, é muito matemático, só se alguém gostar disso. Mas é uma possibilidade, né? Está aí pontuado para aqueles que querem ter um desenho mais adequado, né? Feito isso, dito isso, você tem como fazer essas perguntas, né, de autoavaliação, né? Então, percorrer o seu caminho, olha para o seu trabalho, olha para o seu texto, né? Veja se o seu texto passa nesses critérios, né? Veja se você fez um bom trabalho, se você merece uma boa nota. Veja se a sua revisão vai ser um bom alicerce, né, para o seu trabalho. Então, quais são as questões que você tem que procurar responder? Procuramos onde havia teses e dissertações sobre o tema de interesse, né? Eu vou até colocar, existe a biblioteca de teses e dissertações. É uma coisa do governo, tem tudo lá. Vou falar daqui a pouquinho. Recorremos a pelo menos 2 repositórios? Ou você ficou só num? Né? Sabe aquela preguiça? Sabe aquela coisa? Ah, aqui tá bom. Né? Pelo menos 2. Pedimos referência de pelo menos 5 anos atrás até o dia de hoje. Né? Ou seja, qual é o recorte que você trabalhou? Né? 5, 10 anos. Procuramos nos diretórios, sites de busca, espaços apropriados, né? Consultamos no mínimo 4 revistas científicas, no mínimo, né? Eu acho que aqui o autor foi muito econômico, né? Eu acho que você tem que ser até um pouco mais. Então, 2 repositórios, 4 revistas, é o mínimo do mínimo do mínimo. Se você não. Um artigo científico a gente usa sempre por volta de 8, no mínimo, né? Que a gente usa. Então, são perguntas que a gente faz justamente para ter ideia se o nosso trabalho está legal. Então, foi solicitado aí esses bancos de dados, né? Eu já citei eles. Eu vou apenas nominá-los, né? Você tem a Cielo, que né, um excelente projeto aqui na América Latina, no Brasil, né? Você tem o Redalic, Cielo Redalic, você tem o Periódicos em Psicologia, Periódicos em Psicologia, você tem o Latindex, né, que é um outro repositório excelente aqui. Da área da saúde, aí, para quem é da área da saúde, né? Vamos colocar aqui, deixa eu só pegar o nome. Tem muitos em língua inglesa, né? Deixa eu pegar aqui, que eu pego mais um ou dois para vocês. Vocês vão encontrar, assim, bancos de teses da USP. Encontrei agora. O BIREME. Estava precisando desse nome. O BIREME é um excelente repositório da área da saúde. Para quem gostar de língua inglesa, né? Você tem o Scopus. Eu acho que esses são os mais importantes, né?
E no campo de teses e dissertações, já que a nossa revisão pediu pelo menos uma tese, a biblioteca digital de teses e dissertações. Basta vocês digitarem BDTD. O que é isso? Isso é um órgão do governo, né, ligado à CAPES, o CNPq. Toda vez que alguém produz uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, o programa que a pessoa faz tem por obrigação publicar essa tese ou essa dissertação em PDF na internet. Então, por exemplo, se você está fazendo um trabalho sobre psicanálise, existencialismo ou teoria cognitiva comportamental, você quer uma tese, né, ou uma dissertação, acesse o site da BDTD, digita a palavra-chave e você vai encontrar lá as teses e dissertações. Né? Então, por exemplo, a minha dissertação de mestrado está lá, a minha tese de doutorado está lá. Então, isso ajuda bastante. Então, você tem aqui os melhores repositórios em língua portuguesa, Cielo, Redalic, Depsic, Latindex. Você tem Bireme, que é um repositório da área da saúde muito importante. Na língua inglesa você tem Scopus, né? Web of Science, né? Vários outros, né? Isso, são vários, né? E você tem a BDTD. É suficiente. Se você for por aí, você não vai precisar de Google acadêmico, né? Você não vai ter recorra ao Google acadêmico só se você não encontrou aí, só se você estiver fazendo algo que é muito recente, algo muito, muito, muito recente, e aí você vai precisar do Google acadêmico, né? Mas, basicamente, esses repositórios são mais do que suficientes para vocês fazerem o trabalho. Ok? Gente,